Olá, tudo bom? Hoje a gente vai aprender a fazer esse estojo monstrinho aqui, tá? Uma lembrancinha bem bacana para você fazer para as crianças, ou enfim, para quem curte um monstrinho, é o nosso monstrinho Papa Canetas. Bom, para fazer esse estojo vocês vão precisar de um zíper, restinhos de fios, eu utilizei resto de fio Anne e resto de fio Duna. Vamos precisar de uma agulha 3,25 milímetros, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria, tá aqui, uma agulha de tapeçaria, e uma agulha com ponta para a gente depois costurar a lateral aqui do zíper, ok? Vamos lá aprender? Então, agora nós vamos casear todo o zíper. Eu vou usar um fio com uma cor bem próxima aqui. E aí fazer o caseado simples, tá? Fazer aqui. Volta com a agulha aqui. Faz aqui. Ó. Opa. Pronto, aqui depois a gente vai ajeitar esse primeiro pontinho. Aqui eu vou passar aqui para ele ficar. Pronto. No próximo, a gente vai fazendo mais ou menos distâncias de meio centímetro, tá? É caseado normal, tá, gente? Eu não sei costurar, não. Tô só mostrando para vocês o jeito que eu faço aqui. Deve ter um jeito muito mais prático de fazer isso e que eu não conheço, tá vendo? Vai ficando dessa forma, de meio em meio centímetro. Então, a gente vai fazendo nosso pontinho, ok? Eu vou fazer esse lado todo aqui e aí volto para mostrar para vocês como é que tá ficando o meu caseado. Bom, então terminei o caseado aqui. Eu vou pegar 2 fios do lilás, que é a cor mais próxima aqui do zíper que eu escolhi, né? E dentro de cada ponto caseado, eu vou fazer um ponto alto. Nesse primeiro aqui, eu vou pegar o fio, fazer uma corrente, vou dar um ponto baixo para prender essa linha aqui nesse caseado e uma corrente, tá? Então, o ponto baixo mais uma corrente vai equivaler a um ponto alto. Agora, no próximo, eu faço um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E eu vou trabalhar assim até chegar aqui do outro lado do zíper. Finalizada essa primeira carreira de pontos altos, o que eu vou fazer agora é voltar aqui com ponto baixo. Faço uma corrente para subir e volto fazendo um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior, tá? Então, nós vamos fazer assim até o final da carreira. Chegando aqui ao final da carreira, eu vou mudar de cor. Para que a mudança de cor fique perfeita, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir no último ponto aqui, puxo a laçada e para tirar os dois eu já uso a próxima cor. Sobre a próxima cor, só um comentário. Eu vou misturar aqui nesse estojo sobras de fios que eu tenho em casa, tá? De Anne e de Duna. Dá para misturar Anne e Duna, por quê? Porque a Anne tem um Tex, né, uma espessura 295. E a Duna, se vocês olharem aqui, a Tex, ó, é 590, exatamente o dobro. Então, se eu tô usando a Anne dupla, dá para eu usar a Duna numa boa. Então, eu vou terminar aqui a carreira com lilás e vou começar no amarelo, ó. Então, eu puxo e a mudança de cor fica perfeita. Deixa eu puxar esse fiozinho roxo aqui. Vou fazer 3 correntes para subir. Viro o meu trabalho. E aí, o que eu vou fazer é a mesma coisa que eu fiz com o lilás, tá? Eu vou fazer uma carreira de pontos altos e uma carreira de ponto baixo voltando, tá? E aí, sempre a cada 2 carreiras, eu vou trocar
o meu fio. Esse aqui depois a gente vai cortar o lilás e vai fazer um nozinho. Como vai ficar na parte da emenda, depois ele não vai aparecer, tá? Então, é só ir trabalhando assim, trocando os fios a cada 2 carreiras. Bom, então eu fui trocando as cores e fiz por 20 centímetros aqui, tá? Deixa eu subir um pouquinho para vocês poderem enxergar. Aqui, ó. 20 centímetros, tá? Aí o que eu fiz foi, eu caseei novamente, né? O outro lado do zíper e fiz uma carreira de ponto alto e uma de ponto baixo, como a gente fez aqui no começo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar aqui o nosso estojo, ele vai ficar assim, e eu vou juntar aqui na pontinha, aqui vou colocar os olhinhos para ser o rosto do nosso monstrinho, e eu vou costurar aqui na ponta, tá? Só que antes, para facilitar um pouco a costura das laterais, eu vou pegar o meu fio roxo e vou fazer aqui uma carreira de pontos baixos, tá? Nas 2 laterais, para depois a gente poder costurar. Se você quiser colocar um forro, agora é a hora, tá? Corta um quadrado, aqui ficou praticamente um quadrado. Corta um quadrado de tecido, né? Normalmente eu uso algodão cru, na verdade, para fazer o forro de bolsa. E aí você já costura aqui o forro antes de fazer essa dobra para costurar, tá? Depois a gente vai fazer, então, desta maneira. Vai ficar assim o nosso estojinho, tá? Vocês podem fazer assim ou vocês podem fazer assim, como preferirem as cores aqui, tá bom? Então, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui na lateral com fio lilás pra gente poder costurar. Bom, tô fazendo aqui a carreira de pontos baixos pela lateral e aí é só fazer o seguinte, ó. Um ponto baixo em cada ponto baixo e 2 pontos baixos em cada ponto alto que a gente fez, tá? Eu sempre pego aqui, ó, pelo meio do ponto, opa, e novamente pelo meio do ponto, tá? Então, para cada cor, nós teremos 3 pontos baixos, um para carreira de um ponto baixo e 2 para carreira de ponto alto. Bom, então, ó, caseado, ele ficou, caseado, desculpa, não, com a carreira de ponto baixo, ele ficou assim. Eu tô com o caseado na cabeça para falar para vocês o seguinte. Eu fiz assim, colocação do zíper, porque como vai ser um monstrinho, eu acho que tem tudo a ver essa boca, que aqui o zíper vai ser a boca, né? Essa boca costurada. Agora, se você não quiser fazer um monstrinho, você pode fazer a parte de crochê e depois você costura aqui em cima, antes de montar o estojo, tá? E aí vai ficar ótimo, porque daí você coloca o crochê em cima assim, e quando a gente costura o zíper antes de montar, é muito mais fácil, porque você costura aqui no reto, tá? Bom, então agora só falta costurar. Antes de costurar, nós vamos fazer os olhos do nosso monstrinho. Bom, se vai ficar assim, a carinha do nosso monstrinho, nós vamos pregar os olhos aqui, vai ficar mais fácil se a gente fizer isso antes de costurar. Bom, para fazer os olhos, nós vamos precisar de ane branco ou duna branco e um pedaço de preto ou duna preto, tá? Eu vou trabalhar com fio duplo. Aí eu vou fazer o seguinte, pegar o meu fio, normalmente, faço uma correntinha, dentro desta correntinha eu vou fazer 12 pontos altos. Essas três correntes que eu fiz para subir vão contar como primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer mais 11 pontos altos dentro dessa primeira correntinha, tá? Então, nós vamos fazer 11 pontos altos e vamos ficar com 12 no total. Terminei aqui, vou fechar o meu círculo com um ponto baixíssimo feito na terceira corrente. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, um ponto baixo no mesmo ponto. E agora, ponto baixo não, ponto alto no mesmo ponto. E agora,
eu vou fazer 2 pontos altos em cada ponto da carreira anterior. Então, se nós tínhamos 12 pontos, nós vamos terminar essa com 24 pontos, tá? Trabalhando sempre assim, 2 pontos altos em cada ponto da carreira anterior. Terminei aqui, vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? E nós vamos fazer 2 peças dessa daqui, essa daqui, e agora vamos fazer a segunda. Ah, e quando for cortar o fio, deixa um fio longo, relativamente longo, para que a gente possa costurar no estojo, tá? Corta o fio e, e arremata normalmente, ok? Vou fazer a segunda e já volto aqui. Pronto, estão feitos aqui os 2 olhos. Agora nós vamos fazer 2 pupilas. Com o fio preto, fio duplo novamente, vamos pegar a agulha da mesma forma. Nós vamos fazer uma correntinha, vamos fazer outra, dentro dessa primeira nós vamos fazer 6 pontos baixos. Pronto, puxa o fio e fecha com ponto baixíssimo. Pronto, agora eu tenho 2 olhos e 2 pupilas. Agora nós vamos pegar o nosso estojo e vamos posicionar onde a gente acha que vão ficar melhores os olhos. Então, vocês podem querer colocar aqui no meio, tá? Ia ficar um monstro engraçado. Eu acho que eu vou colocar aqui, assim, mais ou menos. E aí, as pupilas também a gente já pode posicionar antes de começar a costurar, só para ver mais ou menos como que elas vão ficar. Acho que eu vou colocar um para cima, um para o centro. Bom, como é que eu vou fixar? Costura simples, tá? Eu vou pegar aqui a agulha de tapeçaria. Bom, então, mais ou menos aqui. Então, o que eu vou fazer é costurar com costura simples. Vou tirar esses daqui para não atrapalhar. Pronto. Tá, eu vou fazer, na verdade, aqui com um ponto atrás, tá? Dou um pontinho atrás e sigo pra frente. Dou um pontinho atrás, sigo pra frente. Assim eu vou fazer toda a circunferência e vou fixar o outro olho também. A pupila, mesma coisa, tá? A gente vai pegar a agulha e vai costurar com fio preto aqui no fio branco. Bom, então aqui colocados os meus olhos na posição que eu queria. Agora o que nós vamos fazer é virar do avesso, dobrar aqui o estojo para fazer a costura das laterais. Então já deixei bastante sobra do fio lilás. Com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, eu vou costurar aqui. Essas 2 primeiras carreiras aqui do outro lado do zíper, a gente não fez o ponto baixo lateral, mas não tem problema. Eu vou pegar ela aqui e sempre a alcinha dessas 2 alças aqui, ó, do ponto baixo, vou pegar sempre a mais próxima de mim, tá? Para que eu fique do outro lado, fique bem bacaninha, bem bonitinho. Então, eu vou pegar só essa alça de cá, faço uma costura bem simples, em cima do ponto alto, eu vou fazer uma costura em 2 pontos baixos. Aí, eu vou colocar o zíper um pouco mais para dentro. Aqui, depois nós vamos com uma linha comum passar sobre o zíper, tá? Então, por enquanto, a gente vai passar só aqui pro outro lado. E aqui, eu vou pegar as alças, só as alças de fora, ó. Essa aqui com essa aqui. E costuro. E vou fazer isso até o final, tá? Desse lado e deste lado aqui.
Costurei aqui as duas laterais, a parte do crochê. Agora eu vou vir com o mesmo fio Anne, só que um fio só, né? Um cabo só e não duplo. Aí eu vou colocar ele aqui. Opa! Colocar ele aqui. Dar um nozinho. E vou costurar essa parte do zíper. Pronto. De novo, costura bem simples, tá? Lembrando de pegar aqui atrás, ou sempre o crochê, não esquecer do crochê aqui da parte de trás. Então, fazer o ponto atrás, voltar. Opa. Pronto. Vai costurando assim até acabar a parte do zíper, tá? Dos dois lados aqui. Os dois lados costurados, agora nós vamos desvirar o estojo. Arrumar aqui os cantinhos. Pronto. O estojo desvirado. Agora eu deixei aqui um bom pedaço de fio amarelo na última carreira que eu fiz, para que a gente possa então fechar essa parte do estojo, tá? De novo, costura bem simples, comum, tá? O que eu vou fazer agora é pegar as duas alças de dentro do ponto, tá? Para que dê um efeito bem bacana na hora que a gente terminar de costurar. Então, sempre pegando essa alcinha e essa alcinha, tá? Sempre pegando as alcinhas de dentro, até o final da carreira. Terminei aqui de costurar, eu vou esconder o fio na parte amarela para que ele não apareça, tá? Vou passar aqui por uns 2 ou 3 pontinhos e a gente já pode cortar aqui. E está pronto o nosso monstro, nosso estojo monstrinho, tá? Aí você abre aqui e coloca o que você quiser dentro dele. Tá vendo, ó? Ele comendo todas as canetas. Bom, gente, é isso por hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as novidades. Um grande abraço e até a próxima!